Hoje, para o segundo painel, a gente recebe a Isaura Botelho, consultora e pesquisadora, gestora cultural, que vai falar para a gente sobre formação, política cultural e desenvolvimento. Ó, o mundo, Deus e seu tempo. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tinha comentado com o Wilke que ele tinha me dado muito tempo de fala, mas depois estava comentando ali com eles, foi até um prazer, de repente, me mergulhar no reino da carochinha e pensar as coisas como eram ou como deveriam ser. Então, a minha fala vai ser muito nesse sentido. Eu acho que é importante que nós tenhamos clareza, né, dos aspectos que envolvem as questões que me foram propostas. Eu, na verdade, eu proponho uma inversão do que era formação política cultural e desenvolvimento. A minha proposta é política cultural, formação e desenvolvimento, né? Porque a formação ela faz parte de uma política mais ampla. Então, eu organizei um texto para não me perder em digressões, que é uma coisa que é perigosa. Às vezes o papo fica ótimo, mas você perde o fio da meada. E eu organizei um texto que tem a seguinte estrutura: falar um pouco de política cultural, um pouco dos mecanismos de gestão da cultura, onde entra a formação, e uma grande preocupação que eu venho tendo já há algum tempo e que eu gostaria de partilhar com vocês. Se são do campo da cultura, vocês vão perceber isso, que é algumas observações sobre a institucionalidade no campo da cultura, né? E eu tenho aí uma proposta que eu acho que os novos tempos convocam, que é uma inversão dos movimentos das políticas culturais. De cima para baixo, a minha proposta é que seja de baixo para cima, né? Eu acho que eu sou uma boa leitora. A leitura não... Espero que ela não fique chata, né? Procurar dar um ritmo que seja interessante. E, no final, a gente bate um papo, né? Bem, então, o primeiro ponto a se considerar na formulação de uma política nacional de cultura, estamos pensando do ponto de vista, né, da União, é uma definição clara do papel da União na gestão pública da cultura, o que vale para estados e municípios. Qual sua função e seu espaço de atuação? Como deve atuar, tendo em vista o enriquecimento da vida cultural da população, fomentando a produção artística e cultural, respeitando a liberdade de criação, criando circuitos de formação e de difusão, pensando na infraestrutura necessária para que isso se dê, preservando e difundindo o patrimônio cultural e ainda fortalecendo a cultura em termos econômicos. Vejam, para mim há um aspecto aí fundamental, é que o objetivo maior das políticas culturais deve ser o enriquecimento da vida cultural da população. O que vem em torno leva a isso, e não as corporações e os segmentos. Claro que eles são parte de uma política, mas o objetivo maior dela deve ser a vida cultural da população.
A resposta a essas questões tem como ponto central o entendimento da cultura como um direito fundamental e constitutivo do ser humano e, ao mesmo tempo, um importante vetor de desenvolvimento econômico e de inclusão social. Oi. Assim sendo, deve ser tratada pelos poderes públicos como uma área estratégica para o desenvolvimento do país. Um dos grandes problemas é que, geralmente, somos nós da área cultural que temos clareza disso, né? E, pensando nas possibilidades que se avizinham, vocês imaginam por que eu falei a coisa do reino da carochinha, mas eu acho que nós não podemos abrir mão dessa fala, né, e de lutar por esse entendimento. Portanto, sem dirigismo e sem interferência no processo criativo, aos poderes públicos cabe, com a participação da sociedade, assumir plenamente seu papel no planejamento e fomento de atividades culturais, na preservação e valorização do patrimônio cultural material e imaterial do país e no estabelecimento de marcos regulatórios para a economia da cultura, sempre considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade cultural. Esses aspectos já estão garantidos na nossa Constituição, nos artigos 215 e 216. A atuação do Estado no campo da cultura não substitui o papel do setor privado, com o qual deve, sempre que possível, atuar em parceria e buscar a complementaridade de ações, evitando superposições e desperdícios. No entanto, ao Estado cabem papéis e responsabilidades intransferíveis, como, por exemplo, o de garantir a preservação do patrimônio cultural e o acesso universal aos bens e serviços culturais, ou o de proteger e promover a sobrevivência e desenvolvimento de expressões culturais tradicionais, o que dificilmente seria assumido pelo setor privado. Cada vez mais, a cultura ocupa um papel central no processo de desenvolvimento, só não enxerga quem não quer, e muita gente não quer, né? Exigindo dos governos o planejamento e a implementação de políticas públicas que respondam aos novos desafios do mundo contemporâneo. Políticas que reconheçam, protejam, valorizem e promovam a diversidade das expressões culturais presentes em seus territórios, que democratizem os processos decisórios e o acesso aos bens e serviços culturais, que trabalhem a cultura como um importante vetor do desenvolvimento sustentável, que intensifiquem as trocas, os intercâmbios e os diálogos interculturais. A atuação democrática do Estado na gestão pública da cultura assegura, ou deveria assegurar, os meios para o desenvolvimento da cultura como direito de todos os cidadãos, com plena liberdade de expressão e criação, de forma transparente, assegurando a participação e o controle social. O grande desafio é o de construir os instrumentos de gestão e desenvolver políticas que respondam a esses desafios. Gilberto Gil, à frente do Ministério da Cultura, em 2003 a 2008, contribuiu com uma visão ampla como diretriz para a sua gestão. Considerar a cultura em 3 dimensões: a simbólica, a cidadã e a econômica. A dimensão simbólica fundamenta-se na ideia de que a capacidade de simbolizar
é própria dos seres humanos e se expressa por meio das línguas, crenças, rituais, práticas, relações de parentesco, trabalho e poder, entre outras. Toda ação humana é socialmente construída por meio de símbolos que, entrelaçados, formam redes de significados que variam conforme os contextos sociais e históricos, né? Essa perspectiva, que também é chamada de dimensão antropológica, perspectiva antropológica, nela, a cultura humana é o conjunto dos modos de viver que variam de tal forma que é só possível falar em culturas no plural. O aspecto mais relevante disso para o plano das políticas públicas de cultura é que a adoção da dimensão simbólica, e aqueles que foram meus alunos, só o Wilke, eu acho, foi, né, que eu chamo de dimensão antropológica, permite ampliar a ação pública e abranger todos os campos da produção cultural. Vejam bem, esse é um dado fundamental, né? É abranger o popular, o erudito, o massivo. Ou seja, as artes populares, as artes eruditas e a cultura de massa são colocadas no mesmo patamar de importância, merecendo igual atenção do Estado, cada uma segundo suas especificidades. Ao adotar essa dimensão, a política cultural supera também as fronteiras entre as políticas públicas, atravessando-as transversalmente, a tal transversalidade que Gilberto Gil tanto falava, não é? Nesse sentido, é estratégica a relação da política cultural com as políticas de educação, de comunicação social, de meio ambiente e turismo, além das políticas de ciência e tecnologia, esporte e lazer, saúde e segurança pública, entre outras. A dimensão cidadã significa a compreensão de que os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos, né? Para isso, nós precisamos reconhecer que haja direitos humanos, né? Significa o exercício pleno como agente, como fruidor na vida cultural, bem como elemento fundamental de contribuição para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A dimensão econômica da cultura pode ser compreendida como o sistema de produção, não é? A área da cultura se utilizou de termos da área econômica, né, para chamá-la as cadeias produtivas de cada um dos segmentos, né, e tendo muito claro que a produção artística e cultural tem características distintas conforme a natureza do produto. A produção audiovisual difere da produção das artes cênicas, que difere das artes visuais, que difere do design, que difere da arquitetura, da literatura, da cultura popular e assim por diante. Este fato coloca um desafio para as políticas de fomento à cultura, que são mais eficientes quando atuam de acordo com as especificidades de cada cadeia produtiva, buscando superar os gargalos e fomentar as potencialidades. Daí a necessidade de se criar, por exemplo, fundos setoriais para as distintas cadeias produtivas. Isso vai na direção da mudança, por exemplo, das políticas de editais ou das leis de incentivo fiscal, que instituem prêmios, por exemplo, para segmentos específicos, como as culturas indígenas e populares, convocando a criação do que o ministro Gilberto Gil, ele é muito bom em encontrar termos, chama de cesta de variados mecanismos de fomento. Quer dizer, na verdade, a produção cultural ela precisa se beneficiar de uma variedade, uma pluralidade de canais
de estímulo e fomento, né? Vamos abordar a questão da gestão. A partir de 1988, com a chamada Constituição Cidadã, né, alimentada pelo processo de redemocratização do país, essa Constituição foi fundamental no sentido de estimular a criação daquilo que chamamos institutos participativos, institutos no sentido de instituições, né, organizações, e na valorização da esfera local, que passou a ter atribuições de competência para políticas sociais e urbanas. Dessa nova institucionalidade resultou, por exemplo, as leis orgânicas do Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social, a Lei da Responsabilidade Fiscal, o Estatuto das Cidades, a Lei da Transparência e a Lei de Acesso à Informação. No entanto, a área cultural não foi contemplada por essas novas formas de organização institucional naquele momento. Foi apenas no governo Lula e na gestão de Gilberto Gil que a ideia tomou corpo. A criação do Sistema Nacional de Cultura, todo mundo já ouviu falar no dito sistema, né? Com o objetivo de dar maior centralidade e institucionalidade à política cultural e retirá-la da situação em que se encontrava. Estrutura administrativa precária, orçamentos insuficientes, baixa capilaridade no tecido político e social do país e pequena participação nas principais decisões de governo. A inspiração para o Sistema Nacional de Cultura veio dos resultados alcançados por outros sistemas de articulação de políticas públicas instituídos, particularmente o SUS, Sistema Único de Saúde. A experiência do SUS mostrou que o estabelecimento de princípios e diretrizes comuns, a divisão de atribuições e responsabilidades entre os entes da federação, a montagem de um esquema de repasse de recursos e a criação de instâncias de controle social asseguram maior efetividade e continuidade das políticas públicas. Vejam bem, o SUS é considerado um dos melhores sistemas de saúde pública que tem no mundo. Isso dito pelos especialistas da área, né? No caso do Sistema Nacional de Cultura, foi pensado um sistema misto, no qual haveria um núcleo estático, que seria instituído por uma legislação, e que, de fato, aconteceu em 2010, e uma dimensão dinâmica que seria disciplinada por pactos formalizados com um período de tempo determinado, decorrente das necessidades impostas pela organização e desenvolvimento de políticas culturais nos entes federados, né? Então, estamos lá tentando montar um desenho, né, de articulação que, em princípio, deveria estimular o pacto federativo, né? Desse modo, a estrutura foi constituída dessa forma, né? E um aspecto que era levado em consideração, ou pelo menos teoricamente, e que é importante nesse caráter dinâmico, seria permitir que, no processo, fossem consideradas as especificidades da administração pública de cada ente da federação e as características da diversidade da área cultural, possibilitando, dessa forma, uma maior flexibilidade no desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura. Embora no governo Fernando Henrique tenham se realizado algumas conferências e a criação de conselhos
né? Também é no governo Fernando Henrique que se criam as agências de controle, né? É no governo Lula que as relações entre Estado e sociedade civil se alteraram visivelmente, mediante o estímulo a parcerias para a execução de políticas públicas. Foi no plano da gestão municipal que ocorreram as experiências mais interessantes, já que a relação entre os movimentos sociais e a administração acontecem de forma mais intensa em nível local. Óbvio, né? Tudo acontece no nível local, permitindo que as demandas sociais e urbanas reflitam com mais acuidade a pluralidade dos interesses e dos atores envolvidos nesse jogo, né? Um dos exemplos mais exitosos disso foi o orçamento participativo, que extrapolou as fronteiras brasileiras, né, alcançando um sucesso mundial em cada país, aplicado de uma maneira diferente. Um dos grandes desafios a ser enfrentado na gestão de políticas públicas culturais continuam sendo as relações intergovernamentais, o que significa dizer organizar e equilibrar o direito à fruição e produção da cultura pelos cidadãos com o modelo tripartite de federalismo, União, Estados e municípios, né? Os entes federados, eles são dotados de autonomia administrativa e fiscal, com compartilhamento de poderes nos seus respectivos territórios. Me parece que isso hoje é uma vantagem. Nesse cenário que se avizinha, isso, quer dizer, não está no texto, eu é que estou chamando a atenção, eu acho que radicalizar essa autonomia de estados e municípios é um dos caminhos que nós temos para enfrentar tempos tenebrosos. Essa autonomia pressupõe repartição de competências para o exercício e desenvolvimento de sua atividade normativa, né? Então, cabe à União matérias de interesse mais geral, nacional, aos estados matérias de assuntos de interesse regional e aos municípios aqueles de interesse local. Vejam bem, eu escolhi a gente revisitar a questão do sistema exatamente porque, honestamente, eu estou pensando em cenários B e C. Então, eu acho que quem está na área da cultura tem que ter muita clareza disso. Em vez de ficar chorando pitanga, vamos nos organizar, não é? Nós temos estados, por exemplo, que estão com governos democráticos eleitos. Temos uma chance em São Paulo de ter alguma coisa mais próxima disso. O que eu acho é que nós temos que nos preparar para encarar uma coisa que, aqui no curso de Gestão Cultural do SESC, uma coisa que sempre bato na tecla, a necessidade de profissionalização dos nossos olhares com relação à área cultural, né? Então, foi nesse cenário, né, que se constituiu e foi gestado o Sistema Nacional de Cultura. E é como parte do Sistema Nacional de Cultura que chegamos ao segundo tema que me foi proposto, que é o da formação, né? Claro que eu não estou falando aqui das diversas formações da área artístico-cultural, mas sim da formação de gestores. E por que surge isso, né? É criado, né, no seio do comitê que pensava o Sistema Nacional de Cultura, foram criados 3 GTs. Um de arquitetura do marco legal do sistema, não é? O de mapeamento de iniciativas de formação
na área da gestão cultural, e o GT de formação, né? Eu participei tanto de um como do outro, né? A formação de pessoal em política e gestão culturais foi considerada estratégica para o desenvolvimento e gestão do Sistema Nacional de Cultura, pois se trata de uma área que se ressente de profissionais com conhecimento e capacitação no campo da gestão de políticas públicas, né? Então, o Programa Nacional de Formação na área da cultura visava exatamente estimular e fomentar a qualificação nas áreas consideradas vitais para o funcionamento do sistema, capacitando gestores públicos e privados, dirigentes e conselheiros de cultura, que são os responsáveis por sua implantação, né? Porque os conselheiros, os conselhos, eles são um braço supletivo da gestão municipal, estadual ou federal, né? Eles são aquela voz que vem da sociedade civil e que tem capacidade de intervir e auxiliar, né, a gestão. As experiências que foram levadas a cabo sob responsabilidade de integrantes desse grupo de trabalho, de formação, né, de alguma forma, o curso de gestão do SESC, embora não vinculada ao Ministério da Cultura, ele tem essa matriz, porque o SESC foi um parceiro nosso na experiência piloto que fizemos na Bahia, em 2010, né? Então, o que é que se formulou foi a construção de uma matriz de percurso que fosse suficientemente aberta e flexível, de maneira a absorver as particularidades das diferentes regiões do país, não só das diferentes regiões, mas das particularidades de cada município. Não é? Você pode ter um município, um grande município, e você tem um município de 5.000 pessoas. Quer dizer, as questões de gestão são absolutamente diversas, né? E, para isso, eu não estou querendo deixar um tempo maior para a nossa conversa, né? Esse trabalho, todas essas experiências partiram de um diagnóstico, que é o que também acontece aqui no curso do SESC, um diagnóstico rápido participativo para estimular o seu olhar sobre a sua realidade, né? Então, todas essas formações elas foram desenvolvidas no sentido de aumentar a sensibilidade de cada um desses participantes para as suas realidades locais e passar a pensar e agir com a cultura, não de forma como a maioria dos cursos se propõe, né? Não é uma transmissão de conhecimentos apenas, mas é uma busca por tirar das pessoas aquilo que elas sabem e não sabem que sabem, né? Isso é um dado extremamente importante e nós temos tido resultados muito interessantes nesse sentido, inclusive aqui no caso do SESC, né? Então, tendo clareza de que a gestão demanda também o manejo de competências diversas e transversais, além da dimensão política e institucional e de ferramentas de gerência, essas experiências pretenderam propiciar uma familiaridade com a cultura em sua diversidade na discussão de estratégias criativas para a implantação do Sistema Nacional de Cultura. Eu diria o seguinte, que essa era, inclusive, uma divergência que eu sempre tive no seio desse grupo,
é que, a mim, me parece que o sistema foi pensado de uma forma muito tecnocrática, muito... né? E eu sempre achei que isso deveria ser feito por uma adesão, por você sentir que você vai potencializar o seu trabalho, não porque... né? Mas eu fui meio que carta vencida nisso, e, então, de certa forma, eu sempre encarei todas as qualificações de gestores de cuja coordenação eu participei, de formativa, como a formação e qualificação em si, sem pensar, quer dizer, um gestor bem qualificado, ele sabe que para ele é interessante se integrar a um sistema que tem um relacionamento, né, mais ou menos azeitado, né? Na verdade, eu tenho um grande amigo que dizia sempre que a realidade não espera que os homens elaborem os seus conceitos. Me lembro disso todos os dias, né? Todas as discussões que tínhamos lá atrás, em 2003, a realidade foi mostrando que não é dessa forma, né? Então, na verdade, vem sendo experiências muito interessantes, de tipo diverso. Semana passada, eu participei de uma avaliação, porque o Ministério da Cultura deu prioridade à realização de cursos nas 5 regiões, né? Ele não tinha recurso para fazê-la em todos os estados, mas aconteceram experiências de tipo diverso, e eu participei de todas do Nordeste, né? O Rio Grande do Sul faz uma por à distância, né? No Centro-Oeste faz uma semipresencial, né? Com resultados diversos. Claro que os resultados apontam no sentido de uma qualificação de fato interessante, mas ainda muito aquém do que se precisaria. Então, é aí que nós pegamos no que eu considero o o grande nó da área cultural, que é a questão da institucionalidade, né? Tudo isso que eu vim falando até aqui foi, na verdade, foram ensaios, né? No sentido de se alterar as relações de poder instauradas pela democracia liberal elitista, caminhando em direção a uma democracia participativa, né? É importante a gente lembrar que foram todas iniciativas vindas do governo federal, né? Isso, os estudos de ciência política mostram que o governo federal no Brasil, quer dizer, essa nossa, não vou dizer passividade, não, mas, de alguma forma, essa tendência de sempre esperar que venha de cima as orientações, não é? É isso que eu acho que a gente precisa alterar, principalmente agora, né? Mas, nesse sentido, o governo federal, acho que ele veio exercendo um papel que é importante, ele deve ser vanguarda na proposta de novos sistemas, novas organizações, né? Só que a gente não pode depender dele para que isso se estabeleça, né? Então, nesse sentido, como vimos no Sistema Nacional de Cultura e nos sistemas criados anteriormente, como o SUS, o SAS, se pretendia a inclusão de atores historicamente excluídos das decisões de política cultural e a mobilização e participação do conjunto de interessados nas deliberações. Acompanhando esses movimentos,
desenhos institucionais de natureza diversa foram previstos. Secretarias de cultura autônomas, conselhos de natureza diversa, patrimônio, política cultural, né? Direitos culturais, você tem uma gama diversa de conselhos, fundos, né? Fundos, conferências nas 3 esferas administrativas. Os movimentos culturais e artísticos ganharam protagonismo nesse novo arranjo proposto, desempenhando um papel fundamental na institucionalização da diversidade cultural e na ampliação do político pela transformação das práticas dominantes, pelo aumento da cidadania e pela inserção na política de atores sociais excluídos. Creio que vocês, de alguma forma, devem ter acompanhado isso. No entanto, não basta que os processos decisórios sejam inclusivos, deliberativos e institucionalmente plurais. É necessário que essas instâncias tenham capacidade de tomar decisões efetivas. Isso não se realizou no processo de implantação do Sistema Nacional de Cultura por vários motivos. Eu vou sinalizar apenas um deles, que me parece determinante e que já era foco de minhas discussões em 2003. Praticamente não houve repasse de recursos que fossem alimentar os fundos estaduais e municipais. No SUS, o mecanismo é absolutamente automático, é um repasse para Estado e município. E o município assume, mal ou bem, mas ele assume seus deveres com relação à saúde pública. No caso do Sistema Nacional de Cultura, houve um único repasse em 2012 ou 13 para um estado de cada uma das regiões. Então, vejam que loucura. Que loucura não, a gente sabe da precariedade da área, né? Isso desmobilizou a maioria dos municípios que haviam aderido ao Sistema Nacional de Cultura e que, em sua grande maioria, o haviam feito em função dessa promessa, deixando de lado, inclusive, eventuais divergências partidárias com o governo federal. Né? Isso você tem dados, os dados do IBGE que mostram. Secretarias autônomas que tinham sido criados viraram de novo departamentos de cultura da Secretaria de Educação, Esporte e Turismo. Né? Sabe? E isso, você veja, né? Claro que acreditar no sonho é uma coisa, se a gente não acreditar no sonho, a gente não vive. Mas você não pode apenas desejar que as coisas aconteçam. Né? Você não pode implantar um sistema rigidamente, cheio de normas. Você tem que criar o tal do CPF, igualzinho o nome daqui, né? Que era Conselho... o que era o P mesmo? Plano municipal e fundo, né? E todo mundo lá se movimentando. Mas isso não foi ruim. Né? Há tempo manifesto minhas preocupações com a institucionalidade da área cultural nos poderes públicos. Hoje, então, alguns ministros depois, foram 9 desde Gil e 3 do ano passado para cá. E com ameaças mais do que concretas, me pergunto o que podemos propor nesse cenário sombrio de tantos retrocessos.
violações de direitos civis, desmonte das conquistas importantes, ainda insuficientes, mas importantes, com a fragilização proposital de instituições como nossas universidades, nossos museus, né? De atentados contra nosso sistema educacional de maneira geral, com a retomada dos níveis de desigualdade e de exclusão social, com a politização inescrupulosa do judiciário e com a força dos oligopólios que controlam os meios de comunicação, influenciando de maneira decisiva as escolhas políticas nas eleições. Em primeiro lugar, pensemos na fragilidade institucional e conceitual do próprio Ministério da Cultura. Sua instabilidade e a descontinuidade de suas diretrizes confirmam a marginalidade da área cultural na agenda governamental. Acredito que poderia ser de outra forma se houvesse respaldo da sociedade, o que não acontece. Um único episódio mostrou algum eco mais significativo com relação à existência do MIC, que foi o da reação à tentativa de sua extinção pelo Temer, vocês se lembram, né? Em 12 de maio de 2016. De Ministério Autônomo, a pasta foi transformada em secretaria vinculada ao Ministério da Educação, decisão que teve de ser revertida 9 dias depois, em função dos protestos generalizados em todo o país, que foi o Ocupa Mim, que ocupa Funarte, ocupa IFAM, etc. Né? Diferentemente do silêncio desinteressado da sociedade no momento em que o então presidente Collor extinguiu o MINC em 92, ninguém abriu a boca, hein? Desta vez houve uma grita significativa, reunindo artistas, gestores, professores e sociedade civil de forma organizada, que são os movimentos culturais, né? Constituindo um fenômeno inédito e importante na história institucional no campo da cultura. Pode-se dizer que a cultura pareceu ter adquirido algum significado inédito junto à população, o que representou uma novidade significativa. Realmente acredito que a gestão de Gilberto Gil ainda reverberava e alimentava esperanças, né? Sem esquecer, quando eu não menciono o Juca, que o Juca dá continuidade ao final da segunda gestão, né? E depois é que ele retorna com a Dilma. Mas Juca, o que ele faz, na verdade, é surfar nas águas que Gilberto Gil tinha preparado, né? E aí vem aquele dado que eu falei que é interessante. As conferências municipais e estaduais de cultura, culminando em 3 conferências nacionais, os conselhos constituídos de forma representativa e não mais pelos notáveis locais, os colegiados setoriais sistematizando as informações e necessidades de cada linguagem artística, a criação de fundos e de outros mecanismos de condução de políticas, os planos municipais e estaduais de cultura. Veja, as conferências e os planos, eles têm um elemento de mobilização e participação fundamental, né? O desenvolvimento de programas reconhecendo e atendendo manifestações culturais de grupos indígenas, quilombolas e movimentos culturais que raramente se habilitavam a recursos mais expressivos, como o Cultura Viva. Todos esses exemplos representaram desenhos institucionais que, embora recentes, eram repletos de energia cultural e política. Esse conjunto de formulações, decisões e de encaminhamentos
gerou muita mobilização local e regional e foi o fermento dessa reação nacional à extinção do Ministério da Cultura. A sociedade movimentou-se, não ainda em escala suficiente, talvez ainda longe disso. Mesmo assim, a institucionalidade do setor cultural começou a se alterar de forma perceptível. Diria que estávamos no caminho de uma maior complexidade do quadro institucional da área cultural no Brasil, condição do que o secretário da Cultura do MEC 81-82, que é um grande nome e saiu, inclusive, a publicação, um conjunto de textos e intervenções dele, que é o Luiz Magalhães, ele dizia que era melhor uma secretaria forte do que um ministério fraco, né? Isso não quer dizer que ele fosse contra o Ministério da Cultura. O que ele achava é que a área cultural não tinha complexidade institucional ainda que exigisse ou que convocasse a existência de uma estrutura grande, né, como ministério. Eu, pessoalmente, acho que o ministério é uma estrutura pesada demais para a área cultural. No momento, eu sou a favor de todos os Ministérios da Cultura, mas o que eu quero dizer é que eu sou coerente em relação a isso, né? Eu rememoro esses episódios não apenas para refrescar nossa memória, mas para nos ajudar a aprender das experiências passadas e tentar projetar saídas para fugir da prostração e descrença nas instituições políticas. No presente momento, se vislumbra mais uma vez a possibilidade de extinção do Ministério da Cultura e as perspectivas de sua substituição no plano federal são tenebrosas. Isso convoca, mais do que nunca, a que os demais entes federativos, estados e municípios, exerçam de fato seu papel. Sobretudo os estados da federação, que elegeram candidatos comprometidos com a democracia. Sua postura deverá influenciar seus municípios, né? Isso é uma coisa mais ou menos em cascata, né? Federação influencia Estado, às vezes independe da cor política do Estado, mas, né? Eu acho que os governos estaduais ganham uma proeminência agora muito especial. Do ponto de vista de minha experiência pessoal, acredito cada vez mais no que vem de baixo para cima, o que significa dizer dar, de fato, atenção ao local, na diversidade dos desenhos institucionais, flexíveis, que possam melhor refletir a pluralidade de atores e interesses, numa articulação multidisciplinar e institucional que reflita, de fato, a transversalidade da cultura. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma experiência aqui no CPF com o pessoal do CELS. E foi interessante, num determinado caso, não me lembro qual era o CEL, em que a área mais sensível às atividades culturais e ao financiamento dessas atividades era a área de serviço social. Tivemos grupos aqui em que o pessoal dos esportes era muito mais sensível à cultura na sua dimensão simbólica do que as professoras ligadas à área cultural. Então, vejam, quer dizer, a gente tem um chão para... né? Necessitamos de criatividade para romper com paradigmas conhecidos, para instaurar dinâmicas que permitam dar conta da complexidade do fazer cultural
e artístico contemporâneo. Precisamos potencializar o uso de ferramentas como as novas tecnologias da informação e comunicação para expandir a discussão e a participação dos atores. Construir ideais programáticos realistas, capazes de iniciar a ruptura das estruturas institucionais restritivas e pesadas, incompatíveis com a agilidade exigida pela cultura. Nesse sentido, é importante ter claro que as políticas culturais devem ser capazes de permitir a todos, independentemente da diversidade de seus modos de vida, descobrir o que há de valor cultural em seu entorno, né? Descobrir o diferente, né? E despertar sua curiosidade em explorar novos universos e valores. Isso é papel da área cultural, né? Trata-se de alterar o paradigma da cultura para todos pelo da cultura de todos. Em matéria de cultura, os desafios se encontram tanto nos processos como nos resultados, tanto nas ações e atitudes como nos objetivos e conteúdos. Se reconhecemos que a cultura é plural, é necessário que a ação pública transforme isso em valor coletivo. Há que se ter uma pluralidade de iniciativas, de pequenos projetos, segundo as diversas escalas de responsabilidade pública. A descentralização de olhares é o que torna viável uma melhor adesão dos indivíduos, uma interlocução mais virtuosa com os poderes públicos, assim como uma associação eficaz de interesses e parcerias institucionais. Parece-me claro que, em nível federal, deveria haver atenção especial a medidas estruturantes, o sistema era um deles, que tem repercussão no país como um todo, mas que não prescindem de adesão em nível regional e local. Além de assumir a responsabilidade por estabelecer os valores e diretrizes que animam a atitude em relação... dá vontade de rir, mas eu estou falando sério. E a atitude em relação à pluralidade e diversidade cultural do país e suas diversas expressões, como fez Gilberto Gil, a esfera federal deve assumir a descentralização não apenas como um mecanismo técnico, né, de diálogo com as demais esferas dos poderes públicos, mas como essência do estabelecimento de uma democracia cultural. Em princípio, ações similares devem ser replicadas em estados e municípios, né? Parece-me que, mais do que nunca, o local deve assumir o protagonismo não apenas enquanto locus da vida cultural dos indivíduos, mas como vanguarda em experiências e quebra de paradigmas, promovendo uma inversão no encaminhamento de novas propostas, quer de ação, quer de debate. E aí eu recorro, vejam, essas minhas preocupações, elas são anteriores ao momento esse que nós estamos vivendo agora, mas buscando em outras áreas possibilidades de luzes, né, para encaminhar as questões no meu terreno, que é o da cultura, né? E aí eu, na verdade, chego aos sociólogos, o Boaventura de Sousa Santos, né, bastante conhecido, e outro bastante conhecido também, que é o Roberto Mangabeira Unger, que, cada um à sua maneira, já vem há algum tempo propondo o que eles chamam, ambos chamam da mesma coisa, que é um
experimentalismo democrático, como uma alternativa para os impasses tanto da democracia neoliberal quanto da democracia participativa. Eu não vou esmiuçar esse debate, mas eu fui beber nessa fonte, né, porque é uma proposta que acredita em mudanças graduais a partir da combinação e do somatório de pequenas mudanças, muitas das quais geradas espontaneamente na sociedade e que podem alterar a qualidade de vida e a prática democrática, e, ao mesmo tempo, gerar transformações profundas. Trata-se de superar velhos paradigmas e identificar oportunidades transformadoras, alterando as formas e as condições em que as mudanças institucionais podem ocorrer, acumulando transformações parciais que permitam alterar as estruturas básicas da sociedade. Veja bem, o que me parece interessante aqui nessa proposta deles é que é algo que eu já vinha me preocupando, que é a questão de repensar os modelos institucionais vigentes, né? Eu acho que e a gente ter capacidade de propor alternativas viáveis. Para propor essas alternativas viáveis, o fundamental é que haja uma participação da sociedade. E me parece, quer me parecer, que as conferências municipais estaduais de cultura e a realização dos planos municipais e estaduais, que foram levados a sério em vários estados do país, deixaram um rescaldo de mobilização que deve ser potencializado. A articulação com as instâncias estaduais é, mais do que nunca, extremamente importante nos dias de hoje, né? Porque, na verdade, nós estamos com um cenário aí provável de desmonte total dessas estruturas. Então, claro, protestos e tudo mais, mas como é que vai se dar essa articulação, né? Em todos os cursos, né, que eu organizei, eu sempre levei alguém do programa VAI de São Paulo para falar, para replicar a experiência, né? Eu acho que esse é um programa que, mesmo que ele tenha sofrido alguns abalos aí com mudanças de gestão, ele trouxe uma energia cultural e política extremamente importante, né? Então, da mesma forma que o VAI, a mobilização em torno dos planos estaduais e das conferências, por exemplo, Pernambuco terminou seu plano estadual agora, no primeiro semestre, ou seja, as coisas estão quentes, né? O debate está quente. Bons desenhos institucionais devem considerar a promoção de processos deliberativos racionalmente fundados, mas flexíveis, construindo processos que ajudem a criar energia política suficiente para assegurar a concretização das decisões tomadas nas arenas participativas. Devem ser capazes de articular os movimentos culturais com as organizações institucionalizadas e fomentar espaços, canais e processos participativos capazes de conquistar a sociedade, pois a cidadania ativa depende da informação, de conscientização e de estímulo à participação social. O vazio das políticas culturais em nível federal
e em alguns estados e municípios, tem dado a oportunidade a um tipo de mobilização muito interessante de grupos. Quer dizer, eu citei, aqui o programa Vai é um programa institucionalizado, mas em situações onde não há isso, há uma articulação de grupos que, pressionando poderes públicos, têm conseguido, não é? O que eu acho é que, de alguma maneira, isso terá que ser feito de uma forma agora mais estratégica, mais objetiva, né? E eu, na verdade, eu abriria a mão aqui da parte final do meu texto para abrir para uma conversa com vocês, porque, na verdade, eram exemplos ilustrativos de projetos que vêm se articulando e alterando relações com o público, etc. De alguma forma, era o que eu tinha para propor a vocês. E agora um bate-papo. Alguém quer começar? Bom, gente, então, abrir para as perguntas, comentários. Ô, Isaura, quando a gente se encontrou aqui, antes de você iniciar a sua fala, você tinha falado que a gente precisaria pensar num plano B, né? Que plano B seria esse? Assim? Não sei. Porque a gente, por eu exemplo... estou no meio de todos pensando, tentando articular um plano B. Do ponto de vista das políticas públicas de cultura, né? Sim, o que eu acho é que isso... Por exemplo, ontem na fala do Calil, ele usou o exemplo dos Racionais MC, né? Que é um grupo que surge e que conseguiu se manter durante muito tempo sem essa institucionalidade, né? Eles vieram aí como um processo quase único, talvez, de baixo para cima mesmo, né? Eles surgiram e explodiram, né? São reconhecidos, tal. Sim. E, de alguma forma, eles não entraram nesse mainstream, nem o grupo, né? Alguns indivíduos, né? Mano Brown, tal, talvez, um ou outro do grupo conseguiu, mas o grupo em si não. Mas eu fico imaginando assim, outras áreas talvez não teria essa possibilidade de ter essa quebra institucional, né? Enfim, para pensar mesmo assim, que seria na esse verdade, plano B, veja assim? só, vários, a gente puxando para a experiência de São Paulo, né? A quantidade, os números variam, né? Na avaliação da quantidade de movimentos culturais que tem na cidade de São Paulo, mais ou menos institucionalizados. Vejam só, gente, quando a gente fala em institucionalizar, não quer dizer criar uma instituição. Institucionalizar significa se organizar, ter força, ter plataforma, né? Não é criar instituições. Então, os Racionais MC, eles se institucionalizaram como grupo, né? A questão é que o diálogo agora ele tem que se dar horizontalmente. O vertical está prejudicado aí, né? O prejudicado, o que eu acho é que ele pode ir até um nível estadual. Não acredito que em Goiás pode ser que a música sertaneja vá ter mais boom do que já tem, entendeu? Porque o Caiado, obviamente, bois, rodeios, isso vai ter. Mas a outra produção vai ter que se articular de uma outra maneira. E se a gente ficar chorando a pitanga, porque eu, por exemplo, eu não acredito que tenham coragem, não sei, tudo pode acontecer, né? Mas de botar um Alexandre Frota para comandar uma área da cultura, entendeu? Eu nunca vi tanto protesto internacional como está havendo,
né? Mas, vejam, a gente tem que pensar nos vários cenários. E os grupos, né, eles têm que começar numa relação horizontal para criar aquilo que eu chamei de criar energia cultural e política. Entendeu? Eu acho que os estados democráticos terão um papel muito importante nesse momento, né? Então, eu estou junto com vocês, tentando pensar, né? Tentando não me afundar, inclusive. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Verônica. Eu fiz parte do Ocupa Minc lá no Rio de Janeiro. Sim. E a gente ocupou durante 2 meses e meio. A Funarte, né? Primeiro o Capanema. Pois é, porque... E depois a gente foi expulso pela Polícia Federal e a gente foi para o Canecão. Uhum. Com uma, enfim, em comunhão com a própria universidade, com a UFRJ, né? Em comunhão, enfim. Mas eu fiquei pensando que um plano B, assim, eu acho que ali dentro a gente viveu uma experiência que foi como uma zona autônoma, né, independente de tudo que estava acontecendo. A gente conseguiu se organizar no sentido de vários coletivos ocupando um mesmo espaço de forma horizontal, mas também produzindo ali naquele espaço, né? E independente das esferas governamentais, enfim, porque naquele momento estava em suspenso tudo, né? Até ser consolidado o golpe, enfim. Mas algo que eu entendo que talvez ali possa ter alguma solução, algum caminho, que eu acho que... Caminho. Caminho, não é solução, não. Caminho, não solução gosto dessa palavra, não, desculpa. Mas acho que é caminho, que é a forma de autogestão que se deu, né, nesses espaços, né? A gente fez um cálculo ali, por exemplo, só no Rio de Janeiro, que se deu de uma forma de mega evento, né? Porque começaram a ir... Mas os camelôs que frequentaram ali, que começaram a ir nos eventos, mais os taxistas, enfim, a gente depois fez um cálculo que gerou em torno de 2 milhões, né, de recursos ali, no sentido na circulação. Na circulação, em 2 meses e meio, assim, nesses eventos. Interessante. Né? Sim. E aí, mas de qualquer maneira, tudo se perde quando a gente sistematizou um GT de comunicação, um GT de infraestrutura, que era o GT que cuidava da parte de alimentação, de todo mundo que estava ali ocupando, um GT de técnica, que era o pessoal que estava cuidando dos eventos, mais um GT de programação. Então, os artistas começaram muito a procurar o lugar e inscrever o seu trabalho para fazer parte da programação. Muitos professores das universidades foram dar aulas públicas ali. Então, automaticamente, a sociedade começou a gerir aquele espaço, né, e também de forma horizontal. Então, como que a gente pode tirar dali como que se tira dali algum caminho? Aí eu te pergunto, e o que aconteceu depois? Quando a gente ele reinventa, quer dizer, o Ministério da Cultura é reinventado, e parece que todo mundo se acalmou com isso. E de lá para cá tem sido uma piada. Uma piada. Né? Então, veja só, eu perguntei a você porque você estava lá, você fazia parte dessa energia. Em algum momento eu falo, não basta isso. Né? Na verdade, até porque o que vai acontecer agora será de caráter diferente também. Certo? Mas... nesse caso, pode ter perseguição, se a gente faz isso. Sim, pode ter um monte de coisa. Né? Então, na verdade, como quer dizer, os grupos e movimentos, né, nessa horizontalidade, pressionando de baixo para cima, né, como é que eles não se desmobilizam? Né?
A questão é não se desmobilizar. Porque aí é que. Quer dizer, o cara reinventa o ministério, vai botando um boneco atrás do outro, ali, oportunistas ou não. E essa mobilização toda, ninguém mais passou a cobrar nada. Nada. Então, vejam, quando eu digo da fragilidade, eu acho que houve um momento, né, um grande impulso de Gil, e Cultura Viva, Tá. Meu nome é Alan Vinícius, né? E eu sou residente num coletivo artístico já tem 2 anos e meio. E onde aqui em São Paulo. Isso, se chama Ouvidor 63 e ela é denominada a maior ocupação artística, né, da América Latina. E a gente vive esse modelo de autogestão, é um modelo que é possível, né, das pessoas estar ali um aprendendo com os outros e trazendo oficinas para fazer o projeto andar de forma independente. E isso vem acontecendo, acontece grandes eventos, teve 2 Bienal já, que aconteceu de forma independente, de artes, e foi bem legal, assim, teve uma grande... Onde? Fica próximo do Terminal Bandeira e o Anhangabaú, assim. Tá. Né? Ali próximo ao Largo de São Francisco também. E eu fico me perguntando também, por esses dias, né? Porque é todo um trabalho, todo um esforço e depositamos muita energia, né, para isso acontecer, para ter esse ciclo e essa interação com a sociedade. Um dos temas foi a criação de novos mundos possíveis, né? E isso vem acontecendo, e novas maneiras de se organizar socialmente. Temos diversos exemplos em alguns lugares do Brasil. Porém, eu vejo essa questão no Brasil também da cultura, os movimentos de coletivo, né? Eu vejo que o São Paulo ele acontece mais, e principalmente na capital. E outros lugares ele não tem movimentos que acontecem, tem os seus movimentos característicos, porém não tem movimentos onde as pessoas possam, acho que, criar, né, e dar autonomia a isso. Então, isso acho que acontece mais em São Paulo, e eu acho que, por esse fato, Acho as pessoas que o Rio acontece isso, também, Rio não, também, Verônica? São Paulo e Rio. Eu acho que, por esse fato, eu acho que é mais fácil essas pessoas serem contagiadas por ideologias que sejam contraditórias à cultura. Rapidinho, só para concluir. Tem um projeto muito interessante que é a campanha... Como é o nome? Campanha Global por uma Economia Solidária. É a Madza, né? Ela trabalha com direitos humanos, e educação, ela trouxe o André Gebedan também, que é do Benin. E eles estão fazendo isso, eles vão para a África de novo fazer um trabalho. Sim, uma reunião no Quênia e tal. E teve pessoas que, depois que nós levamos ela para o coletivo, e teve pessoas que veio me procurar, assim, desesperados, assim, e galera que já trabalha há muito tempo com a cultura, e eles veem que o caminho é esse, sempre da autogestão, e como esses coletivos podem se unirem para estar solidificando e continuar a resistência artística. Porém, vem essa dúvida, e as pessoas estão em pânico, assim, o que vai acontecer? Perseguição e acho que é esse ponto que eu gostaria de mas isso eu perguntar. acho que estamos todos, né? Eu só queria completar, assim, eu acho que isso rola mais em São Paulo e no Rio de Janeiro, justamente porque a repressão nesses lugares é muito menor do que numa Belo cidade Horizonte do interior. não tem muito. Sim, também? nas capitais sempre As capitais tem uma têm. abertura. Quando você está no interior de São Paulo, você já vê que é uma violência. Todo mundo anda armado. Você passa um mês lá, você vai ver várias armas. Todo mundo tem arma escondida no jardim, entendeu? Então, não vai ter movimentos culturais dessa forma, porque eles vão ser repreendidos também. E respondendo ali o cara que estava falando do Racionais, são movimentações periféricas que levam muito nós por nós, sabe? Lá a gente tem também a galera do grafite, do skate. Eles se mantêm sozinhos, sabe? As pessoas se organizam para comparecer aos eventos, elas se organizam para investir, comprar daquelas marcas. Se não tiver essa organização, o de nós por nós, não vai para frente. As pessoas têm que parar de focar só no desenvolvimento pessoal e realmente focar coletivamente, senão vai ter Você solução. sabe que eu acho que
quer dizer, eu ando cada vez menos acreditando no ser humano, por um lado, e, por outro, cada vez mais acreditando nas possibilidades, entendeu, dele se reinventar. O que eu acho é que nós estamos vivendo um momento que é meio assustador, né? Porque não... Mas eu acho que há forças que se tem, que eu acho que o momento é delas serem mobilizadas, não no confronto, mas essas alianças com os demais grupos, demais coletivos. Você ia complementar? Só um complemento, né? Essa cultura, né, que a gente costuma falar que é a cultura DAI, né, que é do faça você mesmo, essa união, porque a gente vê que essas instituições, elas funcionam dessa forma, né, deles por eles. Então, eles criaram uma estrutura e um organismo que eles se fortalecem, vai aquele lance do patriarcado, né, um sistema dominante sobre a sociedade. E eu vejo que é... Mas que instituições você está se referindo? O governo, assim, em geral. Né? Quem comanda a verba. Ou empresas. Não, é porque, veja, Alain, uma das coisas que eu quis chamar a atenção é que não há verba. Sim, então, entendeu? Sim, não, então, esse comando, enquanto a gente ficar achando que tem uma coisa superpoderosa que está nos prejudicando, a gente não vai conseguir resolver. A gente tem que... exatamente, nós vamos criar quais são as novas forças, sim, entendeu? Sim. Essas forças que eu digo, né, que não, seria as empresas mesmo, esse grupo e essa classe que realmente existe, a gente sabe que tem grana, sim, né? E esses recursos foram desviados, esses recursos estão na mão de quem fez muita sujeira. E eu acho que é o seguinte, na questão de coletivos, existem diversos grupos para fazer a coisa acontecer. Porém, eu acho que, eu vou dizer assim, o sistema mesmo, ele prega uma certa divisão de classes, divisão de cores, divisão de padrões, e divisões de muitas coisas que diversas partes da sociedade não estão preparadas, às vezes até dentro da periferia. Tipo, o cara é negro, o cara é pardo, a mãe é preta, o pai é branco, ele te enquadra na rua te chamando de macaco, tá ligado? Aí você fala, pô, que loucura que é essa? Tipo, é capaz de piorar, Alain. As pessoas não se reconhecem, mas, enfim... Mas veja só, o que isso aí, você está fazendo um panorama de algo que a gente sabe, né? Essa situação vai piorar. O que eu estou dizendo é que não tem o grande pai distribuidor, não tem. Assim, como nós vamos nos articular. Por isso que eu digo, é super importante municípios ou estados em que se pode ter algum tipo de política, pressionar essas instituições para que tenham, entendeu? Isso é fundamental. Sim. Gente, é só a gente tentar ser breve, porque tem mais uma pergunta para a gente poder terminar na hora, tá bom? Tá. Rapidinho, então, para concluir. Então, acho que foi feito todo um trabalho com a sociedade para as pessoas começarem a se reconhecer e começarem a se identificar e se unir. Porém, a gente vê nos dias atuais que outro processo veio e acabou com tudo isso. E aí, acho que é a mesma pergunta, não sei se está batendo, mas... Não é uma pergunta. Como nós vamos, né, nos reconectar novamente para seguir... Isso, é uma coisa que eu coloco para vocês. Sim. Vocês é um trabalho que de educação estão, de base. Isso, que estão nos movimentos, que estão em instituições, né, se prepararem para um momento em que a areia movediça é o nosso chão, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Yasmin, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Eu comecei como produtora cultural e aí eu entrei ano passado como coordenadora de interiorização da cultura do Mato Grosso, na Secretaria de Cultura de lá. E acompanhei esse processo tanto do CPF, da implantação do CPF nos municípios, né? E eu vi essa realidade que era completamente diferente tanto de Cuiabá, que Cuiabá para a capital, São Paulo, Rio,
já é uma realidade muito diferente, completamente diferente. A gente não tem essa autogestão do grupos artísticos, nem um pouco nem articulado disso. Agora que o audiovisual está desenvolvendo, porque acho que é um campo que está mais enriquecendo diante da cultura, né? Que a gente tem mais recursos. Mas a gente não tem essa articulação vinculada a isso. E aí aquela questão que você falou sobre as pessoas não sabem que estão fazendo cultura de fato, né? No interior. Então, a galera tem só uma rede de internet, só tem a Viva em alguns lugares. Então, não tem esse acesso. Então, a maioria está seguindo o mesmo padrão por ignorância, né? Porque a gente não sabe, não tem um espelho, né? De ver o que realmente existe. Existem resistências. Assim, você continua lá? Não, eu estou aqui. Vivendo nas dificuldades da vida aqui em São Paulo, porque eu acho que, incluindo o mercado, quando você sai de fora de um nicho, ainda está sendo meio difícil, mas eu estou resistindo para ter essa realidade dessa análise dupla, assim. Mas lá a gente tem uma realidade completamente diferente. A gente fala que a gente é roots, né? A gente vive na resistência lá, realmente, fazer cultura, e a gente conseguir articular isso. Já é difícil lá. E aí eu fico imaginando agora, na situação conjuntura política que a gente está agora, a gente conseguir implantar isso sem que a gente tenha diálogo já lá, né? Então eu fico nessa preocupação, porque eu entrei na Secretaria de Cultura achando que não, vou mudar, porque eu tenho a visão de fora, eu já tinha morado em São Paulo, já vinha direto para cá, então eu tinha a visão externa das coisas, como as coisas funcionavam. Mas dentro do sistema político não funciona de fato como a gente quer, né? Como a gente acha que é viável. Então, a gente tem as burocracias que vão travando, entravacando. A política da cultura viva era uma coisa, né, tipo, que ainda tinha esse resguardo. Eu acompanhei no último edital que estava no passado, mas ainda ficavam outros grupos assim, a Deus dará, que não tinha recurso, que acha que é só o governo que dá verba e não tem enriquecimento, né? E como é que foram as eleições no Mato Grosso? Eu não acompanhei agora, esse ano eu não acompanhei, eu votei aqui, porque o meu título já era daqui, então eu não acompanhei. Mas lá já entra em Cuiabá, assim, com o título de bem-vindo à capital do agronegócio, do Pantanal e agronegócio. Então, é uma cultura já muito arraigada. Sim, já sofre, né? Já é uma coisa corrompida, assim, completamente. Eu sou filha de funcionário da FUNAI, acompanhei muito isso desde a minha infância. Então, acompanhei muito o que é realmente a vivência dessas coisas que a gente tem lá uma coisa muito forte, essa cultura muito forte, sendo que, falando no estado privado, a gente não tem um mercado, não está dentro dos shows culturais, dos artistas nacionais, não tem Cuiabá como um capital que é visado. Não tem um rumo para lá. Então, e é uma cidade muito rica culturalmente, tradicionalmente. A gente tem talentos assim, a galera acaba saindo para cá, assim como eu estou fazendo, de tentar enriquecer de alguma forma, sendo que a gente não pode ter essa oportunidade. Uma coisa que a gente tem é o SESC, né, e o SEBRAE, que acaba ajudando, sendo uma fonte que a gente consegue se fortalecer. Agora eu vi que o Paulo Guedes estava falando sobre o fim do Sistema S. Então eu falo, como que a gente vai ficar realmente alimentando, de fato, de onde que a gente vai tirar, mas que eu diria era para já não perder a crença, né? Eu tenho a esperança da gente estar se articulando nesse sentido atualmente e conseguir, mas as redes têm ajudado nesse sentido, até por conta das atitudes agora que a gente está tendo politicamente. Talvez volte, eu acho que, a ser uma conjuntura, né? Porque o Facebook já foi a época que eu acho que tinha uma articulação realmente de textão, não sei o que, a gente tem um diálogo mais aberto. Agora virou uma guerra, né, de boca a boca, umas bolhas assim que a gente tem. Sistema S, que é o sistema SEBRAE, Fiesp, etc. SESC, Senai. Sobre Cuiabá, ontem aqui na palestra, né, ele disse que está chegando um grande incentivo assim, para Cuiabá na área do audiovisual. Sim. Está tendo agora muito... A gente teve uns recursos ano passado, né, que aí a gente se articulou. Foi os segmentos que se articularam realmente. Veja como é interessante a gente observar quais são as áreas que conseguem, né? Em primeiro lugar, porque tem mercado, veja só. Né? A Ancine lida não só com o cinema, lida com o audiovisual, televisão. Né? A música é outra área que tem mercado. Né? As demais, os mercados são restritos.
Sim, teatro, outros... Isso aí que você está falando, por exemplo, das pessoas que vêm para cá, isso é um movimento no mundo inteiro, é assim. As pessoas querem sair dos pequenos centros e irem para os grandes centros, né? A legitimação está lá nos grandes centros. O que é importante, por isso que eu começo a minha fala falando da vida cultural da população, é que, quando você tem uma vida cultural rica, ela se sustenta com a saída dos grandes, entendeu? Você tem os grandes que voltam também, exatamente, feito o Milton Nascimento, que voltou para Minas e foi fazer sua vida lá, como os pernambucanos também, que têm um pé. Veja, quando a gente fala do mercado na área artística, a coisa é muito mais complexa. O jogo é de outra forma, né? As políticas culturais, o foco na vida cultural da população é que faz com que ela tenha um segmento que ela vai tratar, tem legislação, marco regulatório para profissões, etc. Mas o que é que está acontecendo com a nossa a população? A riqueza da vida cultural de um lugar é que segura as pessoas nesse lugar, entendeu? E essa riqueza não é feita de grandes nomes que vêm para ela, mas de uma vida rica de produção dos mais diversos tipos, né? É a coisa da dimensão simbólica que dá o cimento, né? Que dá o cimento. Quando a gente está numa megalópole como São Paulo, os nossos critérios são de outra natureza, né? Mas, ao pensar a política cultural do Estado de São Paulo, por exemplo, você tem que pensar em Poá, tem que pensar em Borá, que é o segundo município menor. São Paulo tem o maior e o menor. Tem a maior riqueza e também tem a maior pobreza, né? Borá tem 865 habitantes, né? Enfim, gente, o que eu queria era compartilhar minhas preocupações com vocês, muito agradecer o Wilk pelo convite e desejar boa sorte para todos nós. Obrigada. Obrigada.